Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia! Que alegria estar com vocês em mais um encontro diário com Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro do ano de 2022. Graça e paz na sua vida, meu irmão e minha irmã. Convido você a vir comigo meditar a palavra do Senhor. Peço ao Espírito Santo de Deus que me ilumine, que me capacite, que dê discernimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então, ele perguntou: e vós? Quem disseis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai-te para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, meus amados irmãos e irmãs, estar com você meditando a palavra de Deus. Meus amados, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Eu adoro esta passagem do Evangelho, onde Jesus, depois de certo tempo, depois de ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, de lugar em lugar, de atravessar os rios, Cafarnaum e tantos outros lugares, Jesus chega no momento que ele está indo para a região de Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos: o que dizem a respeito de mim? O que o povo está pensando? E os discípulos dizem: muitos dizem que vós sois um profeta, que vós sois João Batista. E Jesus olha para eles e dizem: e vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? O que vocês dizem de mim mesmo? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo. E aí, meus amados irmãos e irmãs, é muito importante compreender o seguinte: Pedro recebeu de Deus esta revelação para anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Tanto é verdade que em outro momento do Evangelho, em uma outra passagem, Jesus vai dizer que Pedro recebeu isto por graça de Deus. E em continuidade, Jesus vai dizer que por ser ele Pedro, né, e por ser ele Cefas, ser pedra, sobre aquela rocha, seria construída a igreja de Jesus. No Evangelho de hoje, amados, Jesus começa então a dizer e a esclarecer aos discípulos que ele vai ser preso, que ele vai ser humilhado, que ele vai ser esbofeteado, que ele vai ser caluniado, que ele vai ser entregue aos sumos sacerdotes e esses para ser julgado. Será morto e ressuscitará no 3º dia. Pedro começa a ficar espantado, mas como se tu és filho de Deus, como que vai te acontecer isso?
que isso não te aconteça. Meus amados, Jesus ficou pensando, mas como? Repreendeu e disse, tu deves sair-se de mim. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. Ora, meus amados, é intrigante o evangelho de hoje, porque momentos anteriores Jesus diz, tu és Pedro, né? Bendito és tu, Pedro. E de repente Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, que não te aconteça isso. E Jesus chama ele de Satanás. Porque Pedro é Satanás? Não, amados irmãos. Mas os pensamentos de Pedro são pensamentos, não pensamentos que vêm de Deus, mas pensamentos mundanos, pensamentos que vêm do inimigo. Com certeza o inimigo plantou dúvida naquele momento na cabeça de Pedro. E Jesus diz, não, sai-te daqui. Eu tenho que cumprir o meu ministério por inteiro. É isso. Quando Jesus diz que ele vai ser entregue, que ele vai ser entregue aos mestres da lei, ele vai ser julgado, ele vai ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus está dizendo, esse é o meu ministério, este é o meu caminho, este é o percurso normal que eu vim cumprir neste mundo. Mas Pedro não compreendeu isso. E Pedro, é lógico que o evangelho de hoje também não expressa aquilo que Pedro pensou, né? Pensou e sentiu no seu coração. Mas Jesus, que é Deus, ele já disse tudo. Para com isso, Pedro. Como pode tu quereres que isso não aconteça a mim? Isso é preciso que aconteça. E no outro momento do evangelho, em outro evangelista, o Senhor Jesus vai dizer, é preciso que isso aconteça. Porque se eu não morrer, se eu não ressuscitar e se eu não subir aos céus, não virá o Espírito Santo o Consolador, o Espírito Santo o Paráclito. Por isso, meus amados, o evangelho de hoje ele é muito forte. Tu és o Filho de Deus. É muito mais do que um profeta, é muito mais do que João Batista, é muito mais do que Elias, é muito mais do que Jeremias. Jesus é o Filho de Deus, é o profeta dos profetas. E Pedro reconheceu, por revelação de Deus, que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Jesus, clamando e proclamando que Pedro era um bem-aventurado, em seguida Pedro falou, Senhor, que não aconteça contigo nada do que tu está falando, mas como não te aconteça? Né? Pedro não compreendeu. E por isso, a magnitude, a grandeza do evangelho de hoje é para que eu e você compreenda que Jesus veio a este mundo cumprir a função dele, de restaurar este mundo por inteiro. E a restauração, meus amados, só se deu com a entrega de Jesus na cruz, após ele cear com os discípulos, estabelecer a sagrada comunhão eucarística, carregar a cruz até o Calvário, morrer por mim, por você e pela humanidade, por todos aqueles que aceitam, Jesus morre na cruz, desce ao sepulcro, a mansão dos mortos, por 3 dias, ressuscita depois e nos garante a plenitude da vida eterna. Claro, de acordo com a nossa obediência ao plano salvífico de Deus. Amém, amados irmãos? Entenderam a mensagem de hoje? Se você entendeu essa mensagem, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe este vídeo, vá no meu canal no YouTube, você se inscreva no meu canal, toque o sininho e você vai receber todas as notificações. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos unidos no amor de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.